Boa tarde, galera! Mais uma vez estamos aqui para falar para vocês como que você faz dinheiro com imóveis. Porque aqui ninguém ganha dinheiro, não. Você faz dinheiro com imóveis. Através de imóveis retomados da Caixa. Você vai usar a estratégia aqui que vai fazer o diferencial para você. O tema de hoje é como comprar imóveis muito abaixo do valor de mercado usando imóveis de leilão. Isso mesmo. Hoje você vai saber como faz isso na prática. E aqui a gente já vai direto para o assunto para acelerar isso. Então é o seguinte, doutor Robson, responde Olá. direto. Por que comprar imóvel barato em leilão virou o caminho do investidor sério? Sim, sim. O que acontece? Isso é um desconto real, né? Desconto real, ele existe no leilão, né? E eu começo assim, porque ninguém ganha dinheiro pagando preço de vitrine, né? Você tem que comprar já no valor bem abaixo do preço, né? Com bastante desconto, para depois ter margem, para você poder vender ele lá na frente, né? O investidor compra barato para ganhar bem lá na frente, né? No mercado comum, isso não existe. No leilão existe todos os dias. Então, quem acompanha a gente aqui está por dentro, sabe como é que funciona. É verdade. Ô, Rodrigo, boa tarde, como é que você está, meu amigo? Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Dr. Robson. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nossos Tudo jóia? telespectadores, tudo bem? Tudo jóia. Rodrigo, por que esses imóveis estão tão baratos aí, cara? Tô vendo imóveis aqui de 248 mil por apenas 37 mil, 84% de desconto. Por que esses imóveis ficam tão baratos assim? Então, Manuel, na verdade, esse banco ele não quer lucro, né? O banco ele quer pegar o dinheiro de volta que ele emprestou, né? Então, o desconto, na verdade, ele nasce da pressa do banco e da falta de análise de quem tenta ali participar sem saber ler o edital. Então, essas são as lacunas, né? Então, assim, quem entende esse jogo pega imóvel aí com 40%, 50% e às vezes até 60% abaixo do valor real, né, mano? Então, é uma lacuna, na verdade, de mercado que está sendo muito pouco explorada ainda hoje nos nossos dias no Brasil, né? A gente fala que ainda vivemos no tempo do Oceano Azul. Tá certo. Doutor Robson, isso aí parece ser bom demais, né? Muita oportunidade, muita preço baixo, muita oportunidade de comprar até mesmo financiado. Isso aí não é bom demais para ser verdade? Isso aí não tem pegadinha? Manuel, tem risco sim, né? Mas o risco não significa problema, né? Risco significa filtro. E quem tem capital precisa de filtros para não competir com o curioso, né? Por isso eu digo, leilão é para quem sabe analisar, né? Não para aventureiro. O segredo não é coragem, o segredo é o método. E tem método, tá na frente. Verdade. Verdade. Rodrigo, tem muito investidor que compra imóvel na planta porque ele quer ganhar dinheiro, ele sabe que investir no mercado imobiliário é um bom negócio. Geralmente ele compra porque é pela comodidade, porque ele não vai fazer nada. Acaba que o dinheiro vem meio que um retorno, porque ele tem outros negócios que quer fazer. Mas o que você acha? Qual que é o primeiro passo que o investidor que tem um capital hoje ele deve dar? Então, Manuel, na verdade, o primeiro passo, são muitos passos assim que são prioritários, mas o primeiro que eu percebo assim nesse mercado, depois de um tempo de atuar como investidor, que eu já atuo e fazendo muitas assessorias, é identificar o tipo de leilão certo, o tipo de plataforma correta, né? Por exemplo, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, Itaú, a gente tem um trilho em cima de um passo a passo que a gente segue nesses contextos aí, né? Que são os imóveis onde tem um desconto real, né, Manuel? A gente sempre fala que a gente precisa entender o cálculo, não é sorte, a gente precisa saber o valor real daquele imóvel e comparar com o valor que o banco avaliou, né? Aí a gente vai saber se está trabalhando em cima de um valor real ou fictício. Então, tem alguns passos que a gente precisa saber, tipo o caminho jurídico, né? Análise documental jurídica, é um risco que se corre, mas a gente, quando aprende a analisar, está correndo esse risco de maneira calculada, né, Brunão? Então, você lê a documentação, lê o edital, puxa a documentação desse imóvel, né? Então, assim, saber se esse imóvel existe, né?
A gente precisa entender que isso aqui não é um mundo de sonhos, não. Isso aqui é real. Você precisa ir lá, você não tem como ir lá ver se o imóvel está no lugar, você tem que mandar alguém lá para ver, uma assessoria, um passo a passo de análise, para poder não ter nenhum tipo de problema. Isso aqui não é promessa de construção na planta, que vai sair daqui 5 anos, vai ter um lucro. Não, isso é imediato. Você comprou hoje, você já realizou o aumento do seu patrimônio hoje. Mas, claro, baseado em método e um passo a passo, né? Baseado no mundo real, mano. Isso é mundo real, não é nada de promessa para frente. Verdade. Doutor Robson, a gente sempre fala aí que não é bom comprar imóvel na planta, é melhor pegar a oportunidade aí no leilão aí pro cara comprar barato e ter um imóvel meio que imediato. Por que comprar imóvel na planta é jogar contra a matemática? Ô, Manuel, porque é verdade isso. Pensa comigo, você paga caro, né, a planta, você espera anos, você torce para valorizar, e se a construtora atrasar? E se o mercado virar? E se a entrega vier com problema? Né? São vários fatores, viu, Manuel? Isso tudo é risco que você não controla. Né? No leilão, você controla a entrada, você controla o desconto e controla a estratégia de saída. É verdade. Então, com o método você consegue chegar, né, onde você quer. Já uma coisa, por exemplo, o imóvel já na planta, você já não tem esse controle todo. Então, é melhor o leilão. O imóvel já está pronto. Né? Se tiver ocupado é bom também, porque você sabe lá que tem água, que tem luz, né? Está pronto, né? Ou seja, o imóvel está em pleno funcionamento. Né? É diferente, né? Então, a gente sempre orienta o pessoal a comprar no leilão, tem que comprar barato. O segredo é comprar barato. Tá certo. Rodrigo, me fala então da lógica do desconto, por que ela é tão poderosa? Não, a lógica do desconto é uma soma matemática, né? É simples, a gente não inventa o fato ele já existe. Tem um imóvel no leilão à venda por R$100 mil, que simplesmente o valor de mercado dele é 200. Então a gente vai lá, vê se esse imóvel existe de verdade, a documentação está tudo ok, e a gente comprou o imóvel e realizou o lucro em cima do valor de mercado real do imóvel, que é os R$100 mil de desconto. Então, se for ali com a alavanca, né, que a gente fala alavancado, comprando financiado, a locação, né, no caso baseado no mercado local, vai pagar o valor da prestação, na pior das hipóteses. Então, existe uma valorização de mercado dos imóveis anualmente, falando isso historicamente, né, não estamos inventando nada, e é mais um ganho de patrimônio desse investidor ao longo do tempo, né, Manuel? Então, assim, não existe assim algo que a gente esteja inventando, isso é um fato. Existe um imóvel pela metade do preço, se a documentação está ok, está tudo ok para fazer a compra, a gente compra, o investidor simplesmente aumenta o seu patrimônio imediatamente. Tá certo. Muita gente só quer comprar à vista, Dr. Robson, porque acha que o financiamento é problema. E aí a gente sempre está dizendo aqui que é a solução. Explica para a galera aí que acha que o financiamento é problema. Rapaz, Manuel, financiamento vira arma. Né? O financiamento vira arma quando você compra certo. Né? Os juros parecem altos, né? Mas eles são pagos pelo inquilino. Então, enquanto isso, você está pagando o próprio valor da locação. Né? Então, e quando você vende, o financiamento do comprador abate sua dívida. Né? Ou seja, você vai embora com lucro limpo. Né? E assim, você constrói patrimônio rápido. Então, você utiliza o financiamento justamente para alavancar. Né? Você utiliza o valor do dinheiro do banco, compra barato, aluga, o aluguel paga os juros e, no final das contas, quando você vende, você já põe dinheiro no bolso. Perfeito. Rodrigo, tem uma dúvida lá do TikTok que eu tô colocando aí, ó. Responde isso aí, ó. Tá lá do TikTok.
As dívidas que tem a família que você tem que desapropriar, ninguém fala isso. Então, eu não sei quem está falando aí, ó, mas a gente fala todo dia aqui nisso, sim, viu, amigo? Estamos todos os dias falando. As dívidas que tem, nós apuramos antes de comprar o imóvel. Então, antes da aprovação desse imóvel por parte da assessoria, a gente já apura as dívidas e pega essa dívida e coloca na planilha, o débito, né? A questão da ocupação desse imóvel, a gente também apura antes de arrematar o imóvel. Então, a gente manda ali uma diligência, dependendo do local, né? A gente pede ali uma diligência que a gente já tem profissionais ali que sabem o passo a passo para como falar com esse ocupante. E esse profissional já vai medir ali a febre do ocupante, vai saber, por exemplo, a gente tem um passo a passo para saber se ele é o antigo proprietário do imóvel, se ele é o locatário desse imóvel ou se ele é um invasor. Então, para cada perfil de ocupante, a gente tem uma estratégia diferente para abordagem. Então, assim, essas duas objeções que você trouxe são perfeitas. É algo assim que é muito importante e não se deve arrematar imóveis sem saber a dívida desse imóvel, IPTU, condomínio, se tem questões jurídicas, né, ou judiciais, e a questão da desocupação. Não compre imóvel sem ter certeza da dívida de quem está morando nesse imóvel. Perfeito. Tá certo. Doutor Robson. Fala aí, meu amigo. Fala uma coisa com você para ele. Isso funciona sempre, Manuel? Com certeza. Funciona quando você faz do jeito certo. Vai comprar imóveis aí, ó, da Caixa Econômica Federal com até 90% de desconto. Você vai fazer as análises que o Rodrigo falou. Então você tem que fazer uma garimpagem, chegar, por exemplo, aqui, ficar atento, por exemplo, ter a certeza que todo dia, às 18 horas, a Caixa Econômica faz a operação rápida do tacho. Aqueles imóveis que não vendeu ali, ela está disposta a vender o imóvel com até 90% de desconto. Ela já está escancarando aqui na própria página. É só você saber fazer as pesquisas. É você comprar imóveis aqui, como esse aqui, por exemplo. Um apartamento lá no Pernambuco, na cidade de Paulista, vale 135 mil, você vai pagar 24. Então, se você fizer a escolha certa, conforme o Rodrigo fala todo dia, o passo a passo, você colocar na planilha de viabilidade financeira com cálculo simples, você ao invés de comprar à vista, você comprar com a entrada pequena, e aí você que é investidor, você vai deixar esse imóvel no aluguel, para ele calçar ali aquela parcela que você vai pagar até vender. Aí você vai vender no momento certo, porque leilão é o seguinte, não é aposta, é matemática pura. Perfeito. Rodrigo, e qual é o perfil ideal para entrar nesse jogo? Perfil ideal, na verdade, assim, não existe um perfil ideal. O correto seria assim, a pessoa ela precisa ser direta, né? Uma pessoa que tem um capital mínimo ali, a gente sempre fala, o ideal é no mínimo 50 mil reais, para começar bem, né? Com tranquilidade, seja financiando ou comprando à vista, né? Uma pessoa que tenha um mínimo de ambição para, no caso ali, multiplicar o seu patrimônio, né? Que entende minimamente de imóvel, né? Que é um ativo, né? Sabendo que esse imóvel é um ativo de verdade. E alguém que entende que a alavancagem financeira é uma ferramenta real de multiplicação de patrimônio. Se ela não entende e tem ambição para conhecer essa ferramenta, que ela entre em contato conosco, porque ela já tem o perfil ideal, se ela chegou até aqui nessas características que eu falei. Porque a melhor forma hoje de multiplicar o patrimônio é você entrar alavancado, ou seja, utilizar o dinheiro do banco a seu favor sem pagar juros. Detalhe, sem pagar os juros. O banco vai pagar o imóvel para você. A locação desse imóvel vai pagar a prestação desse imóvel. Desde que seja feito um processo com uma análise correta e profunda. Nada de amadorismo. Maravilha. É isso mesmo. Vamos responder aqui, ó. É a pergunta aqui que está no YouTube. Se imóvel no leilão tem que dar lance. Olha, você tem que fazer a proposta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse imóvel aqui, Paulista, lá no Pernambuco. Você entra lá no site da Caixa, você viu que é uma oportunidade boa, que você vai ganhar 100 mil reais numa transação. Aí você vai clicar bem aqui, ó, fazer uma proposta. Aí você vai ser direcionado direto para o site da Caixa. E aí o que vai acontecer? Você vai digitar seus dados
E aí, na hora que você digitar, se for a primeira vez que você vir aqui, você vai clicar no botão cadastro. Se você já tem cadastro no site da Caixa para compra e venda de imóveis, é só você colocar seu CPF, aí ele vai mandar um código no seu e-mail que você cadastrou, você coloca o código, aí você vai e coloca a senha. Então tem que dar o lance. Agora, não sei se falar. Eu não sei se você quis falar que se tem disputa, porque tem muito imóvel aqui na venda direta que você não tem disputa, que você chega, quem dá o primeiro lance, leva. Como, por exemplo, aqui a gente busca os imóveis, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Aí a gente coloca um filtro onde você compra na venda direta, se disputa com ninguém, você paga o lance mínimo. Eu quero aproveitar aqui e responder uma pergunta que está lá do TikTok, que está perguntando se as contas de água e luz não puxa. A questão é o seguinte, aí que separa as pessoas que entendem de leilão ou não. O que é as dívidas que acompanham o imóvel? Geralmente, IPTU e condomínio. Essas dívidas de água e luz é considerado conta de consumo. Ela fica no CPF de quem morava. Ou seja, mesmo se você comprar, tiver 200 mil de dívida de energia, você não vai herdar aquela dívida, porque está na lei. A dívida acompanha o CPF e não o imóvel. A companhia de energia ou de água, ela é obrigada a abrir uma nova unidade consumidora para você, sem débito. Então, por isso que você tem que estar aqui todo dia para você aprender como é que funciona, para não pagar contas indevidas. Agora, o que você tem que pesquisar antes de comprar o imóvel, mesmo se tiver com 90% de desconto, é conta de IPTU, condomínio, às vezes taxa de bombeiros, algumas cidades têm algumas taxas específicas. Então, tudo que acompanha o imóvel, a pessoa tem que tomar cuidado, desde que o edital fala que é a pessoa que tem que pagar. Porque muitas vezes a gente compra o imóvel, é abatido no próprio valor da arrematação. Quantos anos a gente não comprou da Caixa Econômica, ela pagando 100% das dívidas para a gente, já ajudava com a parte. E a grande verdade é o seguinte, a lei da oferta e da procura. Se cair a venda, a Caixa colabora. Então, enquanto a gente está comprando aqui, ele está de boa, está sossegado. É a lei da oferta e da procura. Mas vamos para cima, galera. Vamos para cima, Dr. Robson. Qual que é a próxima aí? Vamos lá. Rodrigo. Você vai com o Rodrigo. Então, se o investidor tiver 40, 50, 100 mil, ele consegue entrar? Consegue sim, doutor. Consegue com estratégia. A gente fala sempre que em todo contexto, aí, principalmente leilão de imóveis, a gente parece muitas vezes que a gente está falando algo aqui levianamente, mas não é não. A gente quer incentivar as pessoas a entrar, a aproveitar isso para mudar de vida, mas isso aqui não é um trabalho para amador, não. Isso aqui precisa ter estudo, precisa ter estratégia, né? Não é milagre, né? Isso aqui é realmente quem se dedica. Então, assim, para você estruturar uma operação inteligente, você precisa ter o conhecimento desse imóvel que está disponível, do edital, da documentação, do valor de mercado, se ele existe mesmo, que às vezes você vai lá, a foto está bonita, mas você manda alguém lá no lugar, já aconteceu muitas vezes, manda lá a diligência local, chega lá só está o terreno, ou só tem as paredes só, né? Então, aí você acha que está comprando um imóvel, está comprando só um terreno, foi depenado, foi demolido, né? Enfim, mas com 40, 50, 100 mil, você consegue iniciar bem, comprando um imóvel de leilão, aí tendo um lucro mínimo líquido em torno de 30%, 40%, 50% líquido, né? A gente fala ali 30% líquido em 12 meses, já é sensacional, né? Você contabilizar isso em 12 meses, que é que geralmente a média de giro, né, de venda desses imóveis, então assim, você vai pagar bem menos, um investimento seguro, né, e altamente rentável. Perfeito. Robson, responde essa pergunta aí de uma pessoa que está lá no TikTok. Tá aparecendo na tela aí, ó. O pessoal está perguntando aqui, ó. Tem uma lei que diz que condomínio e banco é o banco que tem que pagar. Isso é verdade? A questão é a seguinte, pessoal. Quando você vai entrar numa licitação, num leilão judicial ou no extrajudicial, que é o caso das alienações fiduciárias, você vai ficar vinculado ao edital, tá? Então, você vai analisar, antes de comprar, o edital, o que o edital fala. Se o edital falar que fica por conta do comprador, é uma condição que o banco está impondo para vender. Então, não adianta depois você querer entrar com ação, para falar que, mas tem a lei que fala, foi condição do banco. Então, é uma situação que você se submete, e aí você escolhe se você quer entrar ou não. Então,
A questão é essa. A gente sempre faz o quê? Pede para a pessoa analisar o edital e verificar quais são as condições de pagamento. Tá? As condições que aceita para você pagar, se é financiado ou à vista ou se usa FGTS. E também, aqui em relação aos débitos, fica expresso. Abre um imóvel aí, Manuel, para favor, da Caixa. No site da Caixa, seja ali da Caixa ou no próprio da terra provinciária, sempre vai estar discriminado quais são as condições de pagamento, o que fica por conta do devedor, do comprador, perdão, e o que fica por conta do banco. Então, tá aí, tá expresso. Antes de comprar, leia isso, tira um print disso para você ficar ciente do que você vai ter que pagar e o que fica por conta do banco. Então, a Caixa, geralmente, antigamente ela pagava tudo, nos editais anteriores. Nos novos editais, para 2025, ela começou a colocar o quê? Para você verificar o valor da avaliação, aí você vai assumir o valor do IPTU, geralmente o IPTU a 100% e o valor do débito condominial até 10% do valor da avaliação. O que tiver acima de 10% do valor da avaliação, aí a gente emite dois boletos, manda um para o banco e outro para o comprador. Então é muito importante você analisar quais são essas condições. E como um ouvinte nosso aí, né, falou, você tem que ficar atento aos débitos, né? Ficar atento, levantar o débito condominial, o débito de IPTU. Para quê? Para não ter uma surpresa. Porque é isso aí que muita gente, às vezes, não tem o conhecimento, quer fazer, e aí a pessoa não vai ver se o imóvel está ocupado, não vai ver quais são os débitos, né? E aí depois tem surpresa. Então é muito importante você ter uma assessoria para poder te orientar nesse sentido. A assessoria ela vai fazer esse levantamento para você. Se o imóvel está ocupado, se existem débitos condominiais, qual que é o valor dessas dívidas, para você pegar o quê? Planilhar e ter tudo na ponta da mão, né? Colocar na planilha lá na ponta do lápis para poder decidir se você quer comprar ou não, né? Então, é isso que a gente queria esclarecer. Tá bom, Manuel? Tá ótimo. Manuel, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você aqui. O tema é o seguinte: como analisar imóvel barato sem cair furado? Tá? Como o investidor evita cair em roubada? Né? O que analisar primeiro? Explica pro pessoal aí. Olha, vamos falar de filtro, né? Primeira coisa, fonte segura. Aqui a gente só compra de bancos que a gente já conhece. Caixa Econômica, Santander, Itaú. Aí digamos que você vê aqui no site do Bradesco, que tem imóveis que está aceitando lances a partir de R$1. Aí o que você vai olhar? Cara, preço é bom, mas não é tudo. Localização. E aí depois, o edital. Será que não tem alguma dívida obscura que você tem que fazer o levantamento? Então, se de repente, no próprio edital já mostra tudo para você. Ver como é que está o estado da ocupação do imóvel, qual que é o valor real do mercado, ver quais são as outras taxas que você tem que pagar do que propriamente só o valor do imóvel. Conheça todas as regras, entenda de prazo. Agora, se você não lê, se você se empolga só ali, você pode virar uma estatística. Porque o investidor sério, ele lê, ele marca e decide rápido ou contrata uma assessoria especializada para fazer para ele, desde que ele tenha um excelente lucro no final, 30% de lucro líquido, sem o cara fazer nada em 12 meses, não é ruim não, gente. Para não ter dor de cabeça, porque dá trabalho demais comprar e vender imóvel no leilão. Não é só apertar um botão e ficar rico da noite pro dia, não. Exatamente. Só a dúvida Selic, praticamente, né, Manuel? Vamos lá. Ô, Rodrigo, e se o imóvel estiver ocupado, você assusta muita gente? Não, doutor, na verdade, assim, o que a gente imagina, no começo, a gente imaginava que, puxa, o imóvel ocupado é realmente um problema, mas com o tempo, a gente foi percebendo, tem algumas percepções, com a experiência, a gente vai ganhando essa percepção, né? Existem algumas vantagens quando o imóvel está ocupado, doutor. Eu gosto muito de falar dessas vantagens, porque são vantagens reais. Se existe alguém morando no imóvel, é porque está funcionando elétrica, hidráulica, tem porta, tem janela, tem telhado, tem portão, tem muro.
entende? Tem piso. Então, já começamos por aí já. Agora, essa questão ela é parte do jogo. A ocupação, ela não faz, não é o contexto todo. Ah, nossa, agora está ocupado, eu vou abandonar isso. Tem cliente que tem essa limitação, que acredita nesse mito. Mas tudo é processo. Todo processo bem estudado, estruturado, a gente consegue uma saída. Como eu estava falando antes aqui, a gente identifica, tem que aprender a identificar, são 3 perfis geralmente que estão ocupando esse imóvel. Ou é o antigo dono, ou é alguém que alugou o imóvel, ou é um invasor, que quer que viu o imóvel e entrou. Então, partindo dessa base, a gente conseguiu desenvolver um processo para fazer essa desocupação amigável. E é possível fazer isso conscientizando essa pessoa que está ali que ela tem responsabilidade sobre isso. Agora, o que ocorre? A gente fala em 85%, 90% que a gente consegue esse acordo. Eles saem por acordo. Então, só que existe uma vantagem. Quando você encontra o imóvel desocupado, a gente já enxerga assim, que em torno de 30% dos investidores já saem fora, porque eles acreditam nesse mito. Ah, não, está ocupado, eu não vou. Então, já torna como um benefício para nós que temos o conhecimento de desocupar. Então, a margem que o imóvel tem dá lucro para que a gente consiga fazer uma desocupação, inclusive se precisar pagar um aluguel para esse ocupante, ajudar ele com o caminhão de mudança. A gente está lidando com uma pessoa, com um ser humano. Então, a gente tem um passo a passo. Às vezes, demora lá 1, 2, 3 ligações, uma diligência pessoalmente lá para conversar com aquela pessoa, mas a gente consegue fazer a grande maioria das ocupações de maneira extrajudicial ou amigável. Então, hoje a gente enxerga no imóvel ocupado, na maioria das vezes, uma grande oportunidade, doutor Rob. É uma grande oportunidade. Perfeito. Manuel, vou fazer outra pergunta para você. E aí, meu jovem? Olha, vamos lá. Qual que é o maior erro de quem está começando? O maior erro que está começando é não estar aqui todo dia às 16 horas para aprender, porque tem muita gente que às vezes não tem condição. Tem muita gente que às vezes não tem condição de nos contratar com assessoria, mas ele pode buscar o conhecimento gratuito. Está todo dia aqui no YouTube, vendo em tela grande, às 16 horas. Enquanto tem muita gente vendo dancinha, pegadinha, tem muita gente aí que às vezes está até trabalhando, mas está dando um jeitinho aí de buscar o conhecimento para fugir do sistema, parar de ser escravo, trabalhar o resto da vida com carteira assinada, ter o próprio negócio, começar já. Então, às vezes, o cara tem que buscar o conhecimento. E também, não se empolgar. Por exemplo, o erro é olhar por emoção. Primeira coisa, desbloquear a mente. Muitas vezes você não compraria. Vou dar um exemplo aqui. É uma casa barata aqui. Às vezes a pessoa tem preconceito de comprar uma casa, por exemplo, em Mossoró, por 17 mil aqui. Às vezes o cara pode estar ali juntando na família, cada um dá ali em torno de 6 mil reais, já compra uma casa dessa, vende por 130. Então eu quero dar parabéns com quem está aqui com a gente todo dia às 16 horas, aqui no YouTube com a gente, acompanhando em tela cheia, buscando conhecimento, porque o conhecimento liberta. Essas coisas aqui que a gente fala, a tia Teté não ensinava na 5ª série, não, ensinava a fórmula de Bhaskara, os teoremas lá do Piteto. Aqui eu estou te ensinando a ganhar dinheiro, e sem você pagar nada, de forma gratuita. Então aqui eu quero ficar feliz e dizer, cara, eu contribuí com a sociedade. Primeiro que eu estou tranquilo, porque eu já entreguei mais de 1.000 imóveis desde os 18 anos no mercado imobiliário. Então é bom quando você passa na terra e você faz seu nome, você escreve seu nome e vê que você fez um bem para a humanidade. Você não é apenas mais um. Agora, se você está conformado, porque você não nasceu em família rica, você vai se entregar, você não tem culpa de ter nascido pobre. Agora, se permanecer na pobreza, e às vezes não é nem pobreza de dinheiro não, é só de mentalidade. Porque se você tiver a mente aberta, desbloqueada para a prosperidade, você vai comprar esses imóveis aqui a preço de banana. E vai parar de falar, eu gostei desse azulejo, eu gostei da visita. O dono da MRV fosse morar nos apartamentos que ele
ele constrói, ele não estava bilionário, entendeu? Eu me inspiro muito na MRV, por isso que a gente compra imóveis baratos, que é a política do montinho e montão. Então você tem que desbloquear a mente. Ah, eu só quero comprar se for no meu bairro, eu só quero comprar se for na minha cidade. Lucro não tem CEP, gente. Você pode estar nos Estados Unidos, você pode comprar essa casa aqui de 17 mil para você vender por 130. Então, a primeira coisa, você tem que enriquecer sua mente. Como que você vai enriquecer sua mente? Começar a consumir conteúdos que agregam na sua vida. Busca o conhecimento. Muitas vezes até grátis. Então, ou seja, o investidor crescer porque nunca é tarde para ser feliz. O que está faltando, às vezes, para você, galera, é só a atitude. Porque se você buscar o conhecimento, aprender de forma gratuita, todo dia aqui às 16 horas, você compartilhar com pelo menos 5 pessoas, dos seus amigos, da sua família, que às vezes tem até dinheiro e não tem tempo para tocar, mas se você ficar aprendendo aqui todo dia e compartilhando, você vai fazer para essa galera no dia da sua folga, nas suas horas extras. 1 hora por dia aqui, você consegue tocar uma casa que você ganha 50, 100 mil reais no ano. Muita gente passa o ano todinho e não ganha 100 mil reais. Você está tendo a oportunidade de ouro de fazer a sua história. Não importa o que passou, o que importa é agora adiante. Perfeito. Rodrigo, tem imóvel que parece barato, mas não vale a pena? Então, doutor, na verdade, isso é parte de uma avaliação que precisa ser feita, né? Muitas vezes ele está ali anunciado no site ali do leilão, mas a avaliação não está dentro da realidade. Então, para isso que serve ali um passo a passo para fazer uma análise de mercado. Porque se você fizer uma compra ou uma limitação baseado somente no valor que ali o banco trouxe de referência, você pode estar caindo numa pegadinha, né? Onde você vai estar iludido que aquele imóvel vai vender por aquele valor e não vai, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa caminhar dentro de uma realidade. Muita gente confunde, né? Às vezes fala aqui na internet que porque você vai ficar milionário do dia para a noite. Peraí, não é isso aí, não. Você vai ficar milionário, você tem chance de ficar milionário, se você seguir os passos certos. Essa pergunta ela vem de encontro com um dos 50 passos dentro dessa análise dos imóveis. Então, se você analisar o mercado daquele imóvel local, em qualquer lugar do Brasil, hoje pela internet, você faz uma análise superficial aí, sabendo os anúncios locais, então você vai saber analisar aquele imóvel, pelo menos com uns 80% de chance, né? Então, feito essa análise, você vai saber se aquele imóvel tem aquele valor, bate com a avaliação que o banco fez ou não. Se bater a avaliação que o banco fez, e você jogou no planilha e deu aquele percentual, amigo, é uma oportunidade. Se não bater, ele estiver super avaliado, o valor está muito acima do valor real de mercado, sai fora que não é oportunidade, é enfeite de internet. Exatamente. Maravilha. Então é muito importante, pessoal, dar uma analisada no valor de mercado, nos valores anunciados, o valor que o banco colocou lá como avaliação, que corresponde ao que realmente o mercado está vendendo, tá? Então não adianta você iludir o valor que está na avaliação. Analisa. Às vezes vale mais e às vezes vale menos. Então é muito importante analisar. Tá? Às vezes o banco acerta e às vezes vai fazer os equívocos também. Então é importante ter essa orientação que o Rodrigo passou, tá? Manuel, como que um investidor define a estratégia de aluguel versus venda? Manuel, me escutou? Certo. Agora chegou com o delayzinho, mas eu vi. Como que o investidor ele define a estratégia de aluguel, não é isso? Aluguel, isso, versus venda. Então eu vou falar aqui como investidor também. O que a gente faz? Decisão numérica. Então, olha só, eu estou mostrando um exemplo real. Tudo que eu gosto de falar aqui, eu gosto de mostrar exemplo real, que inclusive qualquer um pode participar. E não conta as coisas só que passou, as coisas que podem acontecer aí, né? Que é principalmente para quem está aqui com a gente todos os dias. Por exemplo, vamos analisar números aqui. Olha esse imóvel aqui, ó, vale 470 mil. Olha só que bacana. Pelo jeito vai gastar com pouca reforma. É um imóvel aqui, ó, o Banco Santander está disponibilizando, vale 470 mil, está indo por 112. Então você que está assistindo isso aqui de qualquer lugar do mundo, você pode fazer esse investimento.
manda seu cadastro para o Santander, aprova o seu crédito, você vai ter um patrimônio de 470 mil com apenas 22.428 de entrada. E aí, vamos falar, como que define a estratégia de aluguel versus venda? Por exemplo, esse imóvel aqui, você já sabe que você vai pagar R$ 1.151 por mês até vender. Se você pegar a diferença do dinheiro que você não pagou à vista, aplicar no CDB, praticamente a parcela já se paga. Agora, imagina você pegar essa casa aqui e você alugar, por exemplo, por R$ 2.200. Você vai pagar os 1.150, que é a parcela todo mês, vai sobrar mais de R$ 1.000 para você limpo, já quitando o juro do seu financiamento. Na hora que você vender por 470, vai desses 112 você deu 22, está devendo 90, 470 menos os 90, o banco vai depositar 380 mil na sua conta de um investimento que você começou com 22.428. Mesmo você pegando esses 380, descontando o documento, a reforma, uma desocupação, imposto de renda e corretor, você já pensou quanto que você vai ganhar? Limpo. Não se compara com nenhum tipo de investimento no mercado. E ainda mais se você escolher numa região onde o imóvel aluga fácil, você vai fazer essa estratégia que eu estou mostrando ali. Vai segurar o juros do seu financiamento. É o que a gente fala. Aqui nós não pagamos juros. Nós pegamos dinheiro emprestado sem juros, porque o inquilino está bancando a gente. É isso mesmo, o inquilino paga a sua parcela. E se o imóvel vender rápido, gente? Quando a gente fala rápido, não é da noite para o dia não, tá? A gente sempre joga na planilha de viabilidade financeira que o giro é em torno de 12 meses. Então você deixa o imóvel alugado, bota para vender, realiza o lucro. É simples, basta querer, sem romance. É só matemática pura, dinheiro no seu bolso. Eu estou entregando o ouro para você. Agora, você vai ficar só sendo espectador ou você vai continuar aqui assistindo todo dia e botando em prática? Começando hoje mesmo, ter patrimônio, começando de baixo, começa pelos imóveis mais baratos. O primeiro é o aprendizado, o segundo você já começa encorpado, do terceiro em diante você já está começando a botar o pé aí na sua independência financeira. A caminhada de 1 quilômetro começa com o primeiro passo. E para você chegar no 1 milhão, você tem que pelo menos começar a ganhar 50, 60, 70 mil nesses imóveis populares para você fazer a sua cartória, a sua carteira de imóveis, a sua carteira de investimento, diversificando no mercado imobiliário. Você pode pegar imóvel aqui e deixar no Airbnb, você pode pegar imóvel aqui e deixar no aluguel fixo, você pode trabalhar no rodízio, ou seja, você diversifica, você não precisa pegar 500 mil e colocar no só imóvel, compra 10 apartamentos de 50 mil, ou seja, existem várias formas. É simples, basta querer e ter atitude. Não tem tempo para fazer isso? Não tem problema, contrata assessoria, que mesmo você fazendo esse investimento, você vai ficar sossegado, enquanto você dorme, o imóvel está gerando dinheiro para você. E a coisa é fixa, documento no seu nome, cartório e prefeitura. E o que é melhor, mesmo se você estiver agora lá na Europa, você consegue fazer esse euro multiplicar mais ainda. Já pensou? Vamos lá. Rodrigo, você fala muito da lógica, imóvel vale 200, imóvel por 100. Explica por que isso funciona tão bem. Então, doutor Robson, eu gosto muito de trazer essas questões aí para a realidade, assim, né? Porque às vezes, como eu falo assim, parece leviano falar que vai lá, vai ficar rico. Mas a nossa intenção é que realmente haja um despertamento das pessoas de que elas podem sair do lugar onde elas estão e que não é fácil, precisa ter método, estudo, mas tem como fazer. Então, assim, você já começa ganhando no leilão de imóveis. Isso é um fato. Né? A gente não está inventando. O Manuel já mostrou inúmeras vezes várias oportunidades aqui. Né? A gente mostra, às vezes, ali é uma oportunidade de leilão que vai ter disputa, mas é muito difícil dar menos que 40%, 30% de lucro líquido. Muito difícil. Quando entra alavancado, então, é 50% no mínimo do lucro, que é o lucro que você vai ter em cima do capital investido. Além da questão do aluguel, que você comprando um imóvel financiado, o aluguel paga o valor da prestação. Isso não é uma invenção nossa. A gente não está aqui iludindo ninguém, a gente está aqui trazendo oportunidades. São formas de fazer, e realmente existem imóveis que valem 200, que são vendidos por 100 mil reais. Existem muitos imóveis de 150 que são vendidos por 70, de 120 que são vendidos por 60, enfim, até menos. Existem imóveis, como o Manuel mostrou aí, de 400 que são vendidos por 150, por 200. Então, assim, isso aqui é real, é um imóvel e precisa
ter um método de estudo em cima disso aí. Aluguel paga a prestação, e você vai ali, ter ali o seu reinvestimento, o seu investimento de volta quando vender o imóvel no valor de mercado. É simples. Só que precisa realmente ser confirmadas as informações. A gente é sério aqui, nós somos um grupo sério. Antes de fazer o contrato aí, você precisa confirmar a informação de documentação e a informação se o imóvel realmente tem aquele valor de mercado. E um outro detalhe, se o seu crédito vai ser aprovado no banco, né, mano? Porque para ele poder comprar alavancado, ele precisa estar com o nome limpo e comprovar uma renda financeira mensal. A gente não está aqui falando que é fácil. Você precisa ter um método. Então, se você não tem o nome limpo e não tem uma renda, vai lá, limpa o seu nome. Começa hoje, limpa o seu nome, paga as dívidazinhas lá, começa a fazer o imposto de renda, um mês, 2 meses, abre uma conta na Caixa Econômica, vai lá, faz uma movimentação financeira, daqui 1 ano, daqui 6 meses, você está com crédito aprovado, você pode fazer esse investimento e multiplicar o seu patrimônio. Beleza? É isso aí. Beleza. Perfeito. Doutor Robson, responde essa pergunta, por gentileza, lá do TikTok. Tá aparecendo aí agora, olha. Olha aí, ó. Lá do TikTok, Cláudio Santos. Ele tá falando o seguinte: e eu que já perdi um imóvel, eu consigo arrematar um financiado? Consegue. Uma vez que você perdeu o imóvel, o banco retomou, já vendeu, já liquidou sua dívida, se tiver o nome limpo, tudo certinho, você vai aprovar um novo crédito, né? Você pode, se tiver à vista, você paga à vista. Se você for utilizar um financiamento, você vai ter que passar a ficha novamente pelo banco para ver se o banco vai aprovar ou não, entendeu? Rodrigo, você liberaria uma pessoa que já pisou na bola contigo, você liberaria o imóvel de novo para ele? O mesmo banco? Não. Tem que jogar limpo, né, gente? Você emprestou dinheiro pro cara, o cara não te pagou, deu cano. Deu cano assim, não conseguiu, você liberaria de novo? Não, eu não liberaria, não liberaria. Na verdade, eu até não quero discordar do doutor, né, mas a questão é possível, sim, porque desde que, assim, a gente, como pessoa, às vezes fala assim, não, eu não liberaria. Mas se você já liquidou suas dívidas, suas obrigações, não tem por que o banco negar. E se ele negar, aí você vai ter que entrar com uma ação para poder liberar isso. Emanuel, você me permite, doutor, também é o seguinte, eu acho assim, seria muito mais fácil para essa pessoa que perdeu o imóvel, ele encontrar um parente dele, uma esposa, como o Manuel falou, né? Tem muita gente que o casal às vezes não é casado e a esposa ali, ela tem a renda dela, trabalha no mercado, ela consegue comprovar a renda e daí ele faz o financiamento no nome dela, ou no nome do filho, né? Para não ter essa dúvida, digamos assim, será que vai aprovar ou não? Claro que, como o doutor falou, nada impede da pessoa fazer uma tentativa, né, doutor Robson? E se está quitado lá o débito e a pessoa comprova a renda, existe a possibilidade. Mas a pergunta do Manuel, sendo bem sincero, eu jamais cometeria o mesmo erro 2 vezes, né, doutor? Perfeito, Rodrigo, perfeito. Eu entendo o seu lado também, mas eu também entendo o lado do consumidor, que às vezes não ficou inadimplente porque ele quis. Às vezes teve alguma situação na vida dele, e aí o banco vai lá e coloca ele no registrado. Aí complica, aí realmente ele não vai aprovar. Então, nesse caso, você teria que entrar com uma ação para poder liberar seu nome, né? E ver o que aconteceu. Então, porque a grande verdade é o seguinte, doutor, o banco não vai dizer assim, eu não vou liberar para esse cara. O que ele vai fazer? Ele limpa o nome do SPC Serasa e aí coloca lá no Bacen. Aí você sabe, meu amigo, ali nenhuma instituição bancária vai liberar mais pro cara, porque o cara tá na lista negra. E aí quem que vai obrigar o banco a tirar, sendo que ele tá só jogando limpo com o próprio Banco Central tá dizendo? Esse cara gerou prejuízo na instituição. Então não é questão de sentimento, é de dinheiro. A gente não está questionando a índole da pessoa, se a pessoa teve culpa ou não, se perdeu o imóvel porque quis. Não é isso aqui que está no mérito. Eu estou falando de relações comerciais. Por isso que eu perguntei assim, eu fui meio enfático, falei para o Rodrigo. Rodrigo, você empresta, por exemplo, 120 mil para a pessoa, que no caso é o imóvel. A pessoa pisa na bola contigo, te gerou prejuízo financeiro. Porque, para quem não sabe, o banco não é o malvadão da história. Ele só toma os imóveis, entre aspas, porque ele quer recuperar o valor da dívida. É por isso que o banco está vendendo imóveis aqui com 90% de desconto. Por que o banco, gente, está vendendo essa casa aqui lá em Mossoró
por 17 mil reais, porque é justamente o valor da dívida. O banco não está visando lucro, porque se fosse uma outra empresa, o banco não ia ser bobo de pegar um imóvel que vende por 130 por 17. Só que banco não é imobiliário, ele não quer pegar aqui, fazer igual a gente reforma, desembaraça o imóvel e coloca no mercado. Ele só quer recuperar os 17 mil. Agora, o que a gente ensina para vocês todo dia às 16 horas aqui no YouTube, é o que a tia Teté não ensinava na quinta série para vocês, a sétima série, que é educação financeira na prática, ensinando vocês a ficar rico de verdade, ganhar dinheiro, se libertar do sistema. Porque se esse cidadão que perdeu a casa lá em Mossoró, antes de perder o imóvel para o banco, que foi notificado, ele procurasse ter vendido essa casa pela metade do preço, por 65 mil, ele teria quitado os 17 mil que ele estava devendo, ainda sobraria 48 mil e comprava uma casa no leilão. Agora, o que faltou para a pessoa foi um conhecimento. Alguém da família dele, alguém orientar ele, dizer, não se preocupa não, você está perdendo o imóvel, você foi notificado, vamos buscar a solução. Esse seu imóvel, quando você comprou há 10 anos atrás, ele valia 70 mil, hoje ele vale 130. Vende por 65, você vai lá no banco, fala para o gerente da seguinte forma: eu não quero adiantar as parcelas, eu quero quitar o meu saldo devedor. Quanto que eu estou devendo saldo devedor? Aí o gerente ia dizer 17 mil. Aí ele arrumava um comprador, Rodrigo, que ia ganhar um salário mínimo na cidade de Mossoró, que a parcela do cara ia dar 250 reais, ele ia quitar os 17 mil que ele devia para o banco e o banco depositava os 48 mil na conta dele. Então o que eu estou falando aqui não é milagre. Então, quando o banco vende um imóvel por 90%, não é que ele faz doação, não, que o banco não perde nada. Ele só quer recuperar o valor da dívida. Então, cabe a você que está aqui agora nessa live, compartilhar com pelo menos 5 pessoas da sua família, que às vezes está caladinho, com depressão, e está perdendo o imóvel e não sabe dessa informação que eu estou passando aqui. Então, compartilhe isso aqui. Ao invés de você ficar compartilhando só pegadinha, sem vergonhice aí, não sei o que, na internet, que tal você compartilhar um conteúdo que vai agregar, salvar muitas famílias de perder a casa própria? Porque às vezes a pessoa não sabe que ele está perdendo a casa só por 17 mil. Ele está achando que ele ainda tem que pagar 150 parcelas de 450 reais, que dava 60. Ele não sabe o que é saldo devedor, ele não entende de juros. É por isso que o cara compra e quando termina de pagar, até paga 3, 4 imóveis, porque não entende de amortização. Que se todo mundo entendesse, o dinheiro de uma parcela dá para quitar 10, quando você entende de juros, de matemática financeira. Se você soubesse, você não perderia. A maioria das famílias perde o imóvel antes dos 10 anos, porque financia em 30, 35 anos. Não usa o poder da amortização de quitar o imóvel com 10 anos. Não é para você pagar 30, 35 anos, não, gente. Para você pagar 2, 3 imóveis. Então aprende, acompanha. Vale a pena cada minuto que você fica aqui com a gente, porque isso aqui é conteúdo de verdade. Não é coisa que você nem vê em curso isso aqui. Você está mexendo isso aqui porque é investidores, empresários. Nós mexemos isso aqui. Estamos ficando careca aqui, tanto vender imóvel. Apesar que o Dr. Rob já está no 3º implante. Vamos lá. Aqui é vida real aqui, né? E seu Cláudio, só falar um negócio pro Cláudio aí, ó, que perguntou. Eu me compadeço da sua dor, tá, seu Cláudio? O senhor pode recuperar isso que o senhor perdeu. Fala com a gente aqui, que a gente pode te ajudar. Pergunta, não fica com vergonha, não. E acha alguém aí para financiar e comprar esse imóvel nos leilões aí, que o senhor vai recuperar esse valor. É isso aí. Perfeito. O que o seu Cláudio podia fazer é comprar um imóvel no leilão judicial, né, Rodrigo? Um imóvel com 50% de cidade dele, onde ele não vai passar por análise de crédito, ele vai comprar dando 25% de entrada e o juiz vai parcelar para ele por 30 vezes, né? Para ele recuperar, né? O que eu falei, aqui a gente não estava julgando se a pessoa está certa ou está errado, né? Estamos falando de transação, né? Onde eu, particularmente, o Rodrigo, eu emprestei dinheiro para ele uma vez, ele demorou para me pagar, ele não vai pegar mais emprestado de novo, cara. É questão de né? Mas faz parte. Vamos para cima, volta por cima. Mas é bom saber que o Dr. Robson é bonzinho. Eu vou pedir para ele depois uns 2 milhões emprestado aí, Dr. Robson. Vamos lá. Tem que ter garantia real, aí, senão não vai dar nada. Brincadeira. Vamos lá. Ó, assina a alienação fiduciária e se não pagar, notifico pelo cartório. E se não pagar, perde o imóvel, né? Manda pro leilão. Vamos lá, pessoal. Ó, se o investidor quiser comprar vários imóveis ao mesmo tempo, é possível, Rodrigo? Dá para escalar? Ah, com certeza. Até porque o primeiro, o segundo imóvel, por exemplo, na opção alavancada, ou ele estando financiado, recebendo aluguel, isso aí ele usa como uma renda para comprar o segundo, terceiro, quarto imóvel, né? Então, assim,
o financiamento do comprador final, que você vendeu o imóvel, que você vai estar ali, digamos assim, recebendo esse valor, você reaplica ele e cria um novo ciclo, né? Então, é assim que se constrói ali, a gente fala muito sobre isso, né? Que se constrói um patrimônio real, que é um patrimônio que se chama tijolo, né? Baseado em uma realidade. Não é papel, não é ilusão, não é tigrinho, não é sorte. Isso aqui é matemática pura, né? Exatamente. Maravilha. Ô, Manuel, e qual é o papel da análise jurídica nessa brincadeira? O que você me diz? Rapaz, é muito importante. Aí o cara tem uns 3, 4 advogados aí, porque senão ele não vai conseguir comprar imóvel em leilão, não. Não, gente, é brincadeira. Na verdade, você tem que saber só checar mesmo, de fato, né, a documentação. Isso não quer dizer que você tem que ser um advogado. Claro, a gente se sente privilegiado aqui de ter todo um apoio jurídico, mas ver matrícula, tirar atualizado, né, tirar ver o que tem de obscuro ali, né? Não comprar nada empolgando só no preço, porque as dívidas e parte jurídica não quer dizer que necessariamente a pessoa tem que estar mexendo com justiça. Quer dizer que é só tomar o cuidado mesmo ali para se blindar. Você não precisa virar um advogado. Se for, melhor. Se tiver, melhor. É só você saber o básico. Manuel, Primeira coisa. Mas a questão é a seguinte, ó. Quem tem medo de desocupação. É bom ter um advogado, às vezes. Então, tá? Por quê? Quer ser calmo, entender o momento da pessoa. Muitas vezes a pessoa tá depressiva. A pessoa está depressiva, ele não entende, ele nem sabe que rumo vai. Manuel, dá uma falhada aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, tá? Rodrigo, se quiser responder, muita gente acha que leilão é só para quem entende, para quem entende muito. Você concorda? Não, doutor, eu discordo. Discordo porque assim, o leilão, na verdade, é para quem tem método. Quem aprende o método, eu gosto de comparar com uma receita de bolo. Você sabe fazer um bolo e você seguiu aquela receita e ela deu certo, você vai seguir ela, né? Agora precisa aprender essa receita desse bolo, né? Então, assim, a gente já ensinou muita gente que caminhou e multiplicou o seu patrimônio através dessa receita. Não precisa ser formado na faculdade, precisa saber seguir uma regra, né? Agora, é claro que daí, conforme você tem aquela receita do bolo, você vai melhorando ela. Fala, não, eu quero deixar ela um pouco mais doce, quero deixar ela um pouco mais cheia. Você vai mudando ali alguns, conforme você vai fazendo, você vai melhorando aquele método, né? Agora, tudo em termos do método, né? A experiência, ela vem com esse tempo de aplicação, né? Porque, assim, a teoria, ela ensina como aplicar, mas o que realmente traz experiência, substância, é a prática. Você precisa entender e colocar em prática. É como a gente faz aqui, doutor Robson. Por exemplo, na nossa assessoria, muita gente pede a mentoria, né, para aprender. Não existe nenhuma forma, estou falando ciência agora, a melhor forma de se aprender, cientificamente falando, é executando. Então, hoje, por exemplo, nosso método de assessoria segue um passo a passo, onde o cliente entra num grupo de WhatsApp com a nossa equipe e ele vai seguindo junto com a nossa equipe o passo a passo. Ele vai vendo o trabalho da nossa equipe, cada passo da nossa equipe. Então, ele vai ali aprendendo a executar. Em um dado momento, ele vai caminhar sozinho, né? Caso ele tenha tempo para fazer isso. Então, resumindo a história, eu discordo que é só para quem entende muito. Né? Você começa e daí a consequência de você executar muitas vezes é você entender muito. Exatamente. Eu estava falando em questão da assessoria jurídica, que é importante também para analisar a documentação. Mas, tá bom, vocês já são expertos, eu tenho que falar.
Vamos lá. Ô, Manuel, vamos dar um andamento aqui, no bloco 3. Vamos entrar agora no segredo da multiplicação, né? Como transformar um imóvel barato em patrimônio real? O som do Manuel não está vindo. O Manuel não... Travou aí, Manuel. E agora? Agora veio. Beleza. Então é o seguinte, primeiro eu queria responder uma pergunta aqui. A gente faz de tudo aqui para não deixar ninguém sem resposta. Eu sempre estou acompanhando aqui, que a gente está transmitindo ao mesmo tempo no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Ricardo está falando o seguinte: oi, boa tarde, tenho muita vontade de comprar o meu imóvel, estou limpando o meu nome para ter uma chance. Só que aí é o seguinte, Ricardo, você pode acelerar isso, você pode buscar num leilão judicial, inclusive aqui a gente tem as fontes aqui, você pode buscar um imóvel na sua cidade que tenha com 50% de desconto no leilão judicial, você dá 25% de entrada e parcela em 30 vezes, muitas vezes não tem juros, só uma pequena correção. Então, assim, aqui é bom que é uma coisa democrática, todo mundo está no jogo. É claro que comprar da Caixa é uma oportunidade maior, que dá só 5% de entrada, mas vale a pena dar uma olhada no leilão judicial. Então é mais uma oportunidade, né, Rodrigo, Dr. Robson, para quem às vezes não tem crédito no momento, que está com problema no SPC Serasa, ou às vezes problema com idade, ou com comprovação de renda, é mais uma oportunidade para você entrar no jogo, comprar imóvel pela metade do preço. Às vezes até mais, quando é um leilão, por exemplo, de massa falida, tem imóvel com 90% de desconto e não é de preço vil. Então é só, às vezes, entender a regra do jogo. Por isso que quem está aqui às 16 horas larga na frente da concorrência. Mas vamos lá, Dr. Robson. Na verdade é o seguinte. Então, qual que é o segredo aqui, então, para construir? É você começar no preço. Como assim o preço? Não quer dizer, quando eu falo preço, não é que você vai comprar um imóvel mais barato que existe. Porque é o seguinte, se você compra caro, você vira escravo da parcela. Quem compra barato, vira dono do patrimônio. Se o imóvel já começa, gente, valendo mais do que vale, você não vai perder dinheiro. Se você compra um imóvel como esse aqui, ó, que está passando aqui, ó, que está disponível para você comprar no dia 24/11, às 11 horas da manhã, imóvel como esse aqui, que vale 470 por 112, que você vai dar 22 mil de entrada, então você já está na frente do mercado todo. Então, não compre caro. Pare de comprar casa na planta, compre imóvel pronto aqui, o dinheiro que você ia comprar você compra 2, 3. Então, às vezes, você sai da pessoa que vivia no aluguel para virar um empresário sem querer. E sabe o que é melhor? Com o mesmo dinheiro. Isso que é bom. E fonte segura, sem milagre. Você compra do Santander, do Itaú, do Bradesco. Então, às vezes, está faltando só o conhecimento que você está adquirindo aqui de forma gratuita toda tarde. E é só um pouquinho de atitude de dizer: agora vai ou vai, não tem jeito, agora eu vou transformar a minha vida, vou me libertar do aluguel e vou virar um empresário sem querer. Querendo. Querendo. Ô, Rodrigo, fala da estratégia do aluguel, pagando as parcelas. Não, na verdade, o aluguel ele se torna um escudo, né? A gente pode trazer isso como uma proteção do seu patrimônio até, né? Uma proteção do seu lucro, vamos falar dessa forma, né? Porque ele segura sua parcela, ele vai pagar ali praticamente a parcela do financiamento. Geralmente, estatisticamente, sempre sobra um pouco, né? Porque o aluguel ele sempre está aumentando, né? Então, no fringir dos ovos, ele te dá um fôlego, né? Então, ali você não vai pagar juros, está pagando aluguel. E o imóvel está com a placa de venda, sei lá. Então, na hora que vender, você realiza um lucro maior. Enquanto não realiza lucro maior, está se pagando, o imóvel se pagando, né? Então, inclusive, se for pensar por esse aspecto até de estar à venda, você pode esperar o melhor momento para vender. Então, você não tem pressa de vender o seu imóvel, porque ele está sendo pago pelo aluguel. Então, não existe estratégia melhor que essa. Mas eu vou frisar aqui, porque a gente ouve muito falar, Manuel e Dr. Robson. Hoje até eu estava vendo uma palestra de um judeu, eu respeito muito, né, porque eles são muito prósperos, né? E ele falando justamente disso, né? Do acúmulo de patrimônio e tal. Porém, ele alertou para muita propaganda falsa na internet, que você vai ficar milionário do dia para a noite, que você vai comprar isso. É justamente isso que nós estamos falando aqui. Tem como fazer, mas precisa ter método, responsabilidade, e não é fácil. Não é fácil. Não é
simples. Então, a gente precisa ter responsabilidade e nós temos muita responsabilidade do que nós estamos falando, né? Existem as oportunidades, existem ali os descontos, mas deve existir, antes de arrematar um imóvel, um estudo profundo de documentação, de valor de mercado daquele imóvel, se esse imóvel existe, quem está morando lá dentro. Ele não pode ser leviano, precisa ter uma planilha. Se você não tem como trabalhar com planilha, pega uma folha de papel e coloca assim, débito, e do outro lado você coloca crédito, aí você vai colocando tudo que é débito desse imóvel. E depois você põe o valor de mercado dele, aí você faz a soma e você vai ver o valor final de lucro que você vai ter. Então, eu estou dizendo isso aqui, aproveitando a deixa, doutor, para demonstrar que nós não estamos aqui para incentivar ninguém de maneira irresponsável a fazer um investimento na louca, vai ficar milionário do dia para a noite. Não, existe a oportunidade, mas precisa ter método para aproveitar essa oportunidade, porque senão essa oportunidade pode não ser uma oportunidade de travar a sua vida. Perfeito. Vai fechar com chave de ouro aí, doutor Robson, sobre a terra credenciada, para a gente fechar com chave de ouro hoje aí. Olá, Manuel. Nós também somos Caixa e terracredenciada.com.br. Depois acessa aí, terracredenciada.com.br/imóveis caixa. Você vai acessar direto aí os imóveis de venda direta, né? Nós temos os imóveis também, fazendo assessoria aí nos leilões, né? E também nos da venda direta. Então você procura um imóvel aí através dos filtros personalizados e você consegue. Manuel, dá uma olhadinha lá em cima, ó, tem um botão aí, ó, filtro personalizado. Mostra pro pessoal aí como é que funciona. Aí lá em cima, ó, você escolhe o estado, você pode escolher a cidade, você pode escolher a forma de pagamento, ó, estado. Lá embaixo aqui, ó, modalidade, você pode colocar venda direta online. Vai dar venda direta online, perfeito. E aí, se você quiser escolher a forma de pagamento, você pode escolher se você quer pagar à vista, se você quer pagar ou comprar os imóveis que aceitam financiamento. Aí ele vai filtrar os imóveis que aceitam financiamento. Lá no site da Caixa você não tem isso, não tem condição de você filtrar, mas por aí você consegue. E aí você filtrando esses imóveis que aceitam financiamento, na venda direta online, você vai economizar. Já com o leiloeiro, você vai comprar qualquer um desses imóveis aí, dando 5% de entrada. Vai pré-aprovar seu crédito, o correspondente bancário da Caixa. Feita a aprovação do crédito, aí você vai procurar um imóvel nesse site, tá? Vai entrar em contato com a gente, vai pedir para levantar os débitos de condomínio, PTU, né? Pode falar com o Manuel também, com o Rodrigo, e eles também podem fazer isso para vocês, tá? Aí, de qualquer forma, na hora que você clicar lá em fazer proposta, você vai ser redirecionado para o site da Caixa, você vai preencher aquele site lá que o Manuel mostrou para vocês no começo, vai preencher seus dados, vai preencher o número do CRES, que é o... dá uma olhadinha aí, Manuel. Fala para eles o número do CRES aí, por favor. É o 36786, na hora de você fazer a proposta, que é para você ter o corretor grátis que vai te ajudar na documentação, para você não ter custo adicional. Afinal de contas, a gente quer que você fique rico economizando aqui. Então, você pegando um imóvel na venda direta aqui, colocando no site o CRES da terra credenciada, você não vai pagar o leiloeiro, não vai pagar corretor. Olha só que maravilha, gente. E ainda poder comprar o imóvel com apenas 5%, nada sem concorrência. E a Caixa que faz o pagamento do corretor, nesse caso. Então, você vai pagar as despesas, né, de condomínio, PTU, escritura, TDI, registro, né? São essas despesas, praticamente. De ocupação, eventualmente, e uma reforma. A questão da reforma e de ocupação, a assessoria do Manuel aí está à disposição para poder fazer para vocês. Você vai entrar em contato com ele aí, 31 999 787577, né, Manuel? Então, nesse caso, Isso, é isso mesmo. Vou procurar o Manuel ele vai te auxiliar para fazer a compra desses imóveis e o Rodrigo está aí à disposição também. Obrigado, Manuel. Qualquer coisa aí, tamo... É isso aí, galera. Obrigado. Tamo juntos. Até amanhã. Valeu, hein? Sucesso para todos. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau.